Fala, galera! Já quero começar esse processo pedagógico falando sobre uma desordem genética conhecida como albinismo. Neste problema, por conta da mutação num gene, a pessoa para de produzir uma enzima conhecida como tirosinase. E por conta disso, também não produz a melanina, que é fundamental para a coloração e a proteção da nossa pele. E aí, os indivíduos albinos são muito mais sensíveis aos raios solares e também desenvolvem o câncer de pele com muito mais facilidade. Aqui no Brasil, existe uma ilha conhecida como Ilha dos Lençóis, no Maranhão, onde a proporção de albinos é 6.000 vezes maior do que a média mundial. O albinismo, que é uma herança genética recessiva. Mas afinal, que terminologia é essa? Esse será o grande tema dessa nossa videoaula. Por isso, bota um sangue nesse olho, porque depois da vinheta tem introdução à genética pra você. Bora agora continuar falando um pouquinho mais sobre o albinismo, que só acontece devido a um problema na constituição genética da pessoa, ou seja, um problema no genótipo desse indivíduo. Por isso, anota aí. Genótipo é a constituição genética de um organismo. Inclusive, a palavra genótipo, ela vem do grego e significa originar uma característica a partir dos genes. Por exemplo, se você olhar as moléculas de DNA dentro das células de uma pessoa, você vai ver que elas possuem milhares de genes. E claro, consequentemente, milhares de alelos, que são as variações desses genes. Eles possuem informações de como o indivíduo deve ser e funcionar. Todos esses alelos que estão dentro das células é o que eu chamo de genótipo. Agora, vamos dar uma pensada. O genótipo da pessoa, ele possui informações para quê? Para a produção principalmente de proteínas. Essas proteínas, por sua vez, são produzidas e é o funcionamento delas que vai gerar as características dos organismos. Essas características físicas observáveis que vêm a partir do genótipo é o que eu chamo de fenótipo. Anota aí! O fenótipo, ou traço, são as características observáveis no organismo. Podem ser tanto características relacionadas à aparência, como características fisiológicas e comportamentais. Inclusive, a palavra fenótipo vem lá do grego, né? Sempre do grego. Isso significa o quê? Significa característica evidente. Então, o fenótipo nada mais é do que aquelas características que o indivíduo expressa a partir do seu genótipo que eu posso observar. Por exemplo, os meus olhos castanhos. Olha aqui, ó. Olhinho castanho. O meu cabelo castanho escuro. Tudo isso não é observável? Sim, né? A resposta é sim, fale sim. Depende ou não depende do meu genótipo? Depende. Então, isso que você está observando é o meu fenótipo. São as várias características que você consegue observar. Agora, nem sempre elas são macroscópicas. Elas podem ser microscópicas, como é o caso do tipo sanguíneo. É um fenótipo. No meu caso, A positivo. O formato da proteína hemoglobina que transporta o oxigênio no nosso sangue. Isso também é um fenótipo, mas você não consegue observar a olho nu. Você pode guardar que o genótipo é o projeto de um prédio. Projeto de um prédio. Agora, a partir desse projeto, ou seja, a partir desses genes, você vai construir o prédio. E aquelas características que você consegue observar no prédio, mesmo que você não consiga observar a olho nu, elas são o fenótipo. Agora, olha a pira do negócio. O nosso fenótipo, as nossas características, elas dependem dos nossos genes, ou seja, do genótipo. Mas também elas dependem do ambiente, principalmente da interação do ambiente com o nosso genótipo. Tanto que você conhece aquela fórmula, né? O fenótipo, ele é igual ao genótipo mais o ambiente. Olha só esse exemplo. Nos cavalos de corrida, 1/3 das habilidades atléticas presentes nesses animais é genética. Ou seja, dependem do genótipo de cada animal. Mas os outros 2/3 correspondem ao ambiente onde o cavalo foi criado,
que envolvem, por exemplo, uma dieta bem elaborada e até mesmo treinamento dado ao animal. Momento, Philosophages of life. Você percebeu que esse fenótipo atlético do cavalo, ele tem muito mais influência do ambiente do que do genótipo? Você viu? Então, você tem que ficar ligado, porque dependendo do exemplo, você vai ter um fenótipo que é mais influenciado pelo genótipo ou mais influenciado pelo ambiente. Vamos lá. Tipo sanguíneo, o que você acha? Quem influencia mais esse fenótipo? Nesse caso, é o genótipo. Se você mudar teu estilo de vida, o ambiente, mudar de país, nada disso vai ser suficiente para mudar o teu tipo sanguíneo. Outro exemplo, a altura. Nesse caso, a sua altura, o fator ambiental é muito mais importante do que o genótipo. Então, o que você come, as tuas horas de sono, vão influenciar muito mais quantos metros você vai ter do que os teus genes. Agora, o mais interessante é que esses genes, eles também vão dar uma limitação nessa altura. Por mais que você coma bem, durma legal, tenha uma vida perfeita, você não vai chegar a 10 metros de altura, porque o teu genótipo, ele vai estar ali meio que controlando. Entendeu a pira do processo? Um exemplo muito legal que mostra assim, essa interação do genótipo e do ambiente para a definição do fenótipo é o sexo nas tartarugas. Olha só que legal. Quando uma tartaruga faz um ninho e bota os seus ovos, aquela parte do ninho que tem a temperatura mais baixa vai dar origem a indivíduos do sexo masculino. E aquela parte do ninho mais para cima que tem a temperatura mais alta vai dar origem às tartarugas do sexo feminino. Ou seja, a temperatura do ninho, ou seja, do ambiente, vai influenciar a expressão dos genes, a expressão do genótipo, definindo qual será o sexo da tartaruga. Agora que você já compreendeu os conceitos genótipo e fenótipo, vamos falar de novo um pouquinho sobre o albinismo. Por quê? Para uma pessoa ser albina, ela precisa ser homozigótica para essa característica. Homo, queijo, bicho bom. Anota aí. Indivíduos homozigotos são aqueles que possuem alelos iguais de um mesmo gene. Agora, nada impede do indivíduo ter alelos diferentes para esse caráter, ou seja, para o albinismo. Nesse caso, quando eu tenho alelos diferentes para um determinado caráter, eu digo que o indivíduo ele é heterozigoto. Anota aí. Indivíduos heterozigotos são aqueles que possuem alelos diferentes de um mesmo gene. Se você está tendo dificuldade em entender o que é gene e o que é alelo, lembre-se que os alelos são as formas variáveis de um mesmo gene. Então você tem o gene lá para a coloração da pele e tem os alelos que vão ser as informações variantes disso. A tonalidade da pele, se ela vai ser mais clara, mais escura. Tem uma aula minha só falando sobre isso. Agora, eu quero que você entenda melhor esse conceito de homozigoto e heterozigoto. Por isso, bora pro quadro do Jubão! Bora entender isso aqui melhor. No início da aula eu falei sobre o albinismo e que ele está relacionado com a incapacidade do indivíduo de produzir a enzima conhecida como tirosinase. E eu trouxe de volta esse exemplo aqui para você entender o que é um homozigoto e o que é um heterozigoto. Olha só essa primeira situação. Temos aqui os cromossomos homólogos, né? Um par de cromossomos homólogos. Um veio do pai e o outro veio da mãe. Perceba que aqui nós temos um alelo azulzinho e aqui do lado outro alelo azulzinho. Azulzinho significa o quê? Ausência na produção de tirosinase. Então, esse indivíduo aqui não tem no material genético dele, ou seja, ele não tem no genótipo dele a informação para a produção dessa enzima. E aí eu pergunto para você, os alelos aqui são iguais? São iguais. Então, esse indivíduo, para esse caráter aqui, ele é homozigoto e é albino. Agora, na segunda situação, recebeu do pai um alelo laranjinha e da mãe um azulzinho. O laranjinha traz a informação para a produção de tirosinase. O azulzinho não. Nessa situação, o indivíduo não é albino. E aí eu te pergunto,
Os alelos aqui são iguais ou diferentes? São diferentes. Produção e não produção. Então, esse indivíduo aqui, ele é heterozigoto ou híbrido, que é uma outra palavra para heterozigoto. Na terceira situação, recebeu do pai um laranjinha, recebeu da mãe um laranjinha. Alelos iguais que têm a informação para a produção de tirosinase. Pergunto, homozigoto ou heterozigoto? Homozigoto. Outra palavra para o homozigoto é puro. Então, quando um exercício falar para ti, fulano é puro para determinada característica, você já sabe que ele é homozigoto e, nesse caso também, ele não vai ser albino. Agora, aqui eu representei para você em cores. Botei cores para representar os alelos. Mas na genética, nós usamos letras para representar os alelos. Então aqui, ó, eu poderia botar um Azinho ao invés de azul e aqui um Azinho. Aqui eu poderia botar um Azão e aqui um Azinho. E aqui eu poderia botar Azão, Azão. Geralmente eu uso a letra maiúscula para o alelo dominante e a letra minúscula para o alelo recessivo. Mas, Jubão, o que é um alelo dominante e o que é um alelo recessivo? Vou te explicar agora. Jubão, eu percebi nesse seu exemplo do quadro que quando você tem alelos diferentes, ou seja, quando o indivíduo ele é heterozigoto, você tá manjando, hein? Então, eu percebi que um desses alelos se expressa e o outro não. Deixa eu te explicar. O alelo que se expressa, quando ele está do lado de um alelo que não é igual a ele, é o que a gente chama de alelo dominante. E aquele que não vai se expressar, quando ele está do lado de um alelo diferente dele, é o que eu chamo de alelo recessivo. Bora anotar cada um desses termos. O alelo recessivo só vai se manifestar quando ele estiver em dose dupla, ou seja, em homozigose. E o dominante, Jubão? O alelo dominante se expressa tanto quando está em dose dupla, ou seja, em homozigose, como quando está em dose simples, isto é, em heterozigose. Bora para um exemplo. Dobrar a língua em U. Você consegue? Tenta aí. Ninguém tá vendo, ninguém vai te achar louco. Tenta aí. Você dobra a língua em U, ó. Eu não dobro. Tudo bem? A capacidade de dobrar a língua em U, isso é um fenótipo. É definido por um alelo dominante. Então, as pessoas que conseguem fazer isso, elas podem ter duas cópias desse alelo, são homozigotas, mas se elas receberem só uma cópia, elas serão heterozigotas. Mesmo nesse caso, elas dobram a língua em U. No meu caso, como eu não consigo dobrar, eu recebi os alelos recessivos. E eu tenho certeza que eu recebi duas cópias. Por quê? Característica recessiva só se expressa quando você tem alelos em dose dupla. O cara tem que ser homozigoto para essa característica. No caso do dominante, ele pode ser tanto homozigoto como heterozigoto. Vou te dar mais um exemplo aí, ó, muito cobrado nas provas, que é um problema conhecido como fenilcetonúria. Nossa, Bilu, que nome difícil. Fenilcetonúria é causado pela incapacidade de metabolização da fenilalanina. Nossa, o que é fenilalanina? Um aminoácido presente nos adoçantes, usados na indústria alimentícia. Então, o que vai acontecer? Para você metabolizar essa fenilalanina, existe um alelo dominante para te dar essa capacidade. Então, você pode ter uma cópia, heterozigoto, ou duas cópias desse alelo, homozigoto. Porém, se o cara for recessivo para isso, ou seja, se ele for homozigoto, o que vai acontecer é que ele não vai conseguir metabolizar a fenilalanina. E aí, esse aminoácido vai se acumular no corpo da pessoa e gerar lesões no sistema nervoso. A fenilcetonúria é uma doença muito grave. E por conta disso, quando o bebê nasce, ele faz justamente o teste do pezinho e um dos exames que você faz lá é justamente ver se ele tem ou não a capacidade de metabolizar a fenilalanina. Se ele não conseguir metabolizar, como é que a gente faz para não ter problemas no sistema nervoso? Tem que fazer uma dieta.
essa pessoa nunca vai poder ingerir nenhum alimento que tenha o aminoácido fenilalanina. Agora, muito cuidado! Nem sempre aquela característica mais presente na população é ocasionada por um alelo dominante. Vamos lá. A acondroplasia é causada por um alelo dominante, mas é muito rara na população. A cada 10 mil nascimentos, uma pessoa nasce com acondroplasia. Se você for na Europa, você vai ver que boa parte da população tem olhos claros, olhos azuis. Por mais frequente que seja, olhos azuis é uma característica ocasionada por alelos recessivos. Então tome muito cuidado com esse pensamento. Agora, vamos ali para o quadro que eu quero filosofar mais um pouquinho sobre essa aula com você. Bora dar mais uma filosofada sobre essa aula. Olha só, aqui eu botei uma situação de um indivíduo azão-azinho para um determinado caráter. Bom, azão-azinho é homozigoto ou heterozigoto? Heterozigoto, uma letra maiúscula e outra minúscula. Ah, mas é tudo A. Não, não tem que pensar assim. Maiúscula e minúscula são diferentes. Cuidado. Então tá aqui, azão, azinho. Bom, vamos botar o azão aqui no laranjão e vamos botar o azinho aqui no azulzinho. Vamos dar uma filosofada. Esse indivíduo que você tá vendo, ele é diploide. Por quê? Ele carrega um lote de cromossomos que ele recebeu do pai e um lote de cromossomos que ele recebeu da mãe. Por isso que ele é diploide. Bom, outra coisa, esses cromossomos aqui, quando essa pessoa for produzir gametas, eles vão passar pela intérfase e depois vão entrar na meiose 1 e meiose 2 para produzir os gametas. Quando esses cromossomos fazem a intérfase, lembra que nós temos a duplicação do material genético. Então, esse cromossomo aqui, ele vai ter uma cópia aqui do lado idêntica a essa aqui. Tem DNA aqui dentro, não esqueça disso. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, quando a intérfase termina, esse cromossomo vai estar assim. Uma fita de DNA aqui e outra idêntica aqui do lado. São as cromátides irmãs. E esse cromossomo aqui vai estar assim. E aí eles estarão prontos para a meiose. Um detalhe que geralmente as pessoas erram. Aqui está o cara azão-azinho. O que o aluno geralmente faz? Ai, azão-azinho, agora duplicou. Já sei, aqui. Ai, 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 ai. Azão-azinho, azão-azinho. Nossa, gabaritei. Gabaritou uma giratória na tua cara, ô seu demônio dos infernos. Nunca faça... Eu exagerei, foi mal. Nunca faça isso. Essa cópia aqui não é idêntica a essa? Sim. Então, se era um azão aqui, aqui também vai ser um azão, né? E essa cópia aqui não é idêntica a essa? É. Então, aqui vai ser um azinho. Azinho, azinho. E aqui, azão, azão. É assim que você representa. Muito cuidado com isso. Agora, o mais legal é o seguinte. Deixa eu pegar esses dois cromossomos e jogar aqui. Quando nós fizermos a meiose 1, teremos primeiro o quê? A separação dos cromossomos homólogos. E depois, na meiose 2, a separação das cromátides irmãs. E aí, a formação dos gametas. Perceba que 50% dos gametas vão carregar o alelo azão e 50% dos gametas vão carregar o alelo azinho. Aí, qual alelo a pessoa vai receber vai depender de qual gameta vai participar da fecundação. Bora agora ver como esse assunto é cobrado nas provas? Hora do exercíciozinho, Joe! Biribi, 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 catabamba! Bora aqui então pro nosso exercíciozinho, Joe, vem em mim. Relacione os conceitos dos verbetes, olha, verbetes, palavra bonita para falar aí para sua família, utilizados na genética da primeira coluna com o significado da segunda coluna. Então estão aqui os termos da genética que você precisa dominar e as suas definições. Vamos para a primeira definição. Expressa-se mesmo em heterozigose, ou seja, mesmo quando ele pareia com um alelo diferente dele, é ele que se expressa. Quem é essa pessoa? Na verdade, quem que é esse cara? É o alelo dominante. Número 3 aqui, bem bonito, vamos botar o 3.
pareiam-se durante a meiose. Quem pareia durante a meiose? Na meiose 1, são o quê? Os cromossomos homólogos. Cadê? Tem que ter cromossomos homólogos. Ó, número 5, cromossomos homólogos. Conjunto de características morfológicas, ou seja, características que você visualiza, ou funcionais do indivíduo. Falou em característica que eu observo, eu estou falando do quê? Eu estou falando de fenótipo. Número 2 aqui. Local ocupado pelos genes nos cromossomos. A casa do gene no cromossomo nós chamamos de locus gênico. Conversamos sobre isso numa aula passada. Número 6 aqui. Coisa mais linda. Depois, constituição genética dos indivíduos. Constituição genética, eu estou falando do genótipo. Número 1, né? O genótipo que é representado pelas letras Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, para facilitar o nosso estudo, né? E aí vem a última, expressa-se apenas em homozigose. Quem só se expressa se tiver um alelo igual do lado dele é o alelo recessivo, que nesse caso é o número 4. E aí ele vem aqui, ó, assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo. Tem questão sacana que fala de baixo para cima. 3, 5, 2, 3, 5, 2, 6, 1, 4, gabarito, letra D, de damos um duro danado para entender a genética. Moleza, hein? Então nessa videoaula você aprendeu alguns termos que sempre são usados na genética e você precisa dominá-los para conseguir detonar nesse assunto. Então você aprendeu o que é fenótipo, o que é genótipo, o que é um indivíduo homozigoto para uma determinada característica, heterozigoto, dominante, recessivo, enfim, está pronto para dar uma verdadeira cotovelada na cara de qualquer prova. No mais, lembre-se sempre, uma águia, quando está em pé numa árvore, nunca tem medo que o galho quebre, porque a sua confiança não está no galho, e sim nas suas asas. A questão aqui não é se você vai conseguir, mas sim quando você vai conseguir. Sangue no olho, a sua hora está chegando. Maravilha! Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau!